Leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa mais nova iniciativa, o nosso mais novo projeto, como todos os outros, com o propósito de difundir com maior profundidade, com maior abrangência, as ideias da ordem liberal, para que nós reflitamos com maior propriedade sobre as questões que afligem, que preocupam o nosso país, o nosso mundo e o nosso tempo. É o Flash Liberal. A partir de hoje, toda semana nós temos um encontro marcado aqui na nossa fanpage, em que eu estarei comentando, elencando alguns dos artigos que foram publicados na nossa página oficial durante a semana. Especialmente aqueles que abordam questões que estejam na ordem do dia, que estejam sendo alvo de comentários dos noticiários, dos jornalistas, dos acadêmicos e que tenham sido alvo das ponderações sempre sofisticadas, sempre enriquecedoras, que os nossos estimados articulistas e colaboradores do Instituto nos oferecem. Também, é claro, com a intenção de dar a eles mais uma oportunidade de serem prestigiados, de serem reconhecidos pelo esforço que eles fazem no sentido de colaborar sempre, toda semana, com a nossa causa, tão importante aí para pensar sobre as questões da nossa sociedade, da nossa organização social, da nossa política, da nossa economia. E nós já vamos começar refletindo, ponderando sobre os artigos da semana passada. Nós já vamos direto para o primeiro episódio do nosso Flash Liberal. E ele começa hoje com o artigo do artista plástico e escritor João César de Mello, que está sempre prestando aí a sua colaboração para o Instituto Liberal, nós agradecemos desde já, em que ele oferece um texto que bate de frente com as apreciações que uma grande parte da esquerda desenvolve a respeito da situação dos mais, por assim dizer, desfavorecidos, das classes mais baixas em matéria socioeconômica. O artigo se chama Um País Chamado Favela. E o João César de Mello mostra, com base no livro de mesmo nome, Um País Chamado Favela, de autoria de Renato Meirelles e Celso Ataíde, ele nos mostra que muito mais do que os esforços assistencialistas do governo em políticas sociais que muitas vezes são instrumentalizadas no sentido de aprisionar a população dentro de uma ótica populista, de uma ótica que atende aos interesses eleitoreiros muito mais do que a consequências legítimas do ponto de vista social, muito mais do que a isso, o sucesso das pessoas que conseguem se emancipar socialmente e economicamente está muito ligado ao seu próprio esforço, ao seu próprio tino para o empreendimento, para desenvolver os seus negócios e com isso progredir. O livro lista vários casos, é interessante que o João César de Mello comenta que os autores eles têm um viés de esquerda e eles tentam, ao mesmo tempo em que eles apresentam essa argumentação, eles apresentam esses exemplos de pessoas que se emanciparam pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio negócio, ou seja, graças ao bom e velho capitalismo, né, que realmente é a força de emancipação social mais poderosa que a história humana já conheceu. O João César ele mostra que apesar disso, esses autores ainda têm um viés de esquerda e eles tentam amenizar esses exemplos com um discurso esquerdizante. Mas eles mesmos não podem se cegar a uma realidade tão concreta quanto essa. Então expõem esses exemplos que são inspiradores para todos aqueles que acreditam que precisam necessariamente da mão pesada do Estado interferindo para que avanços sociais se deem. Esse artigo vai muito na direção das ideias da ordem espontânea, da iniciativa individual, como ferramentas de fato de emancipação da sociedade, né? A partir dos indivíduos, e não a partir de planejamentos amplos e centrais que esquematizariam os rumos dos recursos econômicos para que as coisas funcionassem de maneira socialmente interessante aos olhos dos ideólogos da justiça social. E no dia seguinte, o nosso diretor executivo, Bernardo Santoro, também refletindo aqui num prisma mais filosófico
sobre essa temática da emancipação e da organização econômica, ele traz o artigo Como a Escola Austríaca Protege a Sociedade da Ganância. Porque uma das coisas que são mais exploradas pela retórica esquerdista para se voltar contra as ideias economicamente liberais é a ideia de que o capitalismo é um sistema que se sustenta com base na ganância, com base numa ambição desmedida que seria inteiramente despreocupada das aflições, dos tormentos, das experiências de agrura que são vividas por muitos daqueles que subsistem em situações precárias de condição de vida, de condição social. Então Bernardo Santoro ele tenta oferecer uma explicação com base na escola austríaca, com base nos pensadores e economistas como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, que são sempre as inspirações da escola austríaca. Ele tenta desenvolver uma explicação que demonstre ao público mais leigo, ao público que ainda não se aprofundou nesse tipo de conceituação, demonstre que isso tem muita base em Adam Smith, considerado o marco do liberalismo clássico, com a sua teoria dos sentimentos morais e a sua riqueza das nações, que as pessoas entendam, não necessariamente, aí o Bernardo Santoro discute com Ayn Rand, a mentora do objetivismo, que é uma das escolas de pensamento libertárias que existem, não necessariamente considerando a ideia do egoísmo do ponto de vista rigorosamente ético, uma norma ética, mas considerando a ideia de que o que nós fazemos tem sempre por móvel eliminar uma situação desfavorável e buscar uma situação mais favorável. Isso mesmo quando as nossas intenções são consideradas altruístas, quando elas são consideradas como visando prestar um serviço positivo de auxílio ao outro. E aí o Bernardo Santoro até usa uma expressão muito interessante que é o autointeresse altruísta, né? Não deixa de haver um interesse na percepção dele nessa busca por uma situação mais favorável, por sair de uma situação desfavorável para entrar numa situação mais favorável. Então o Santoro ele oferece argumentos que mostram que essa dinâmica é que faz com que, mesmo que se esteja visando o seu próprio interesse, o capitalista, o mercador, o vendedor, o empreendedor, ele presta nesse ato de busca pela satisfação do seu próprio interesse, ele presta um serviço ao próximo, um serviço a todo o restante da sociedade. E é essa grande vantagem que o Bernardo Santoro destaca no seu artigo sobre a escola austríaca e a ideia da ganância. É mais um texto interessante que o Instituto Liberal traz para que certos paradigmas que estão disseminados na sociedade, trazendo percepções equivocadas por parte de muitas pessoas que não entendem a verdadeira mensagem do liberalismo, a verdadeira mensagem dos defensores do capitalismo liberal, do livre mercado, sejam da escola austríaca, seja de qualquer outra, Chicago e outras similares, né? Para que comecem a se introduzir nessas reflexões que as obras publicadas pelo Instituto Liberal e difundidas pelo Instituto Liberal desenvolvem. Ainda o nosso diretor Bernardo Santoro, durante a semana, publicou uma série em 4 partes, que na realidade é a sua dissertação, é uma dissertação acadêmica que ele desenvolveu, sob o título J.A. Cohen contra o liberalismo. Na verdade, o Cohen é um teórico marxista, né, americano, que desenvolveu alguns argumentos de diferentes naturezas para se contrapor ao pensamento libertário, especificamente as ideias do liberalismo econômico, defendendo, obviamente, seu ponto de vista marxista. E o que o Bernardo faz é um esforço de refutação dos argumentos do Cohen, bastante detalhista, bastante minucioso, pegando todos os ângulos a partir dos quais o Cohen desenvolveu a sua argumentação contra o capitalismo liberal, trabalhando no sentido de derrubar cada uma delas. Então, para aqueles que gostam desse tipo de perquisição, no sentido do confronto entre ideias diferentes, entre ideias opostas, debate esse, que é sempre um chamamento que o Instituto Liberal nos faz, essa série é muito interessante que seja lida. Vão até ela, está publicada nos 4 últimos dias úteis da semana, são 4 partes, então vale a pena para aqueles que estiverem interessados em ver
o exercício de refutação tão necessário de ideias que são, muitas delas, embora o Cohen as apresente, o próprio Bernardo reconhece isso, de uma maneira mais sofisticada, portanto digna de uma maior atenção, né? São ideias que estão disseminadas entre aqueles que, por bandeiras socialistas e populistas, ainda não conseguem reconhecer os benefícios que o livre mercado pode proporcionar à nossa sociedade, à nossa organização social. Na quarta-feira, o Paulo Figueiredo Filho, e também é diretor, colabora conosco, ele nos trouxe um artigo chamado Até Quando o Brasil Exigirá Visto dos Americanos, em que ele faz uma crítica a certas regulamentações, a seu ver, exageradamente burocráticas na questão da imigração ou da visita dos americanos ao Brasil, em que ele defende, inclusive citando o caso pessoal, conhecimento pessoal, de experiência pessoal, que esses óbices atrapalham até mesmo o desenvolvimento de negócios pelo bom e velho capitalismo, voltamos a frisar, que seriam interessantes para a própria economia do país. Então, vale a pena dar uma olhada no artigo do Paulo Figueiredo Filho, quer você concorde, quer não. É justamente para isso que nós publicamos esses textos que expõem diferentes pontos de vista, para que as pessoas reflitam e decidam por si mesmas com quais ideias elas vão se afinizar mais, a quais ideias elas são mais simpáticas. No mesmo dia, aí entra um dos artigos mais na ordem do dia, dentro daquele critério que nós introduzimos, começamos dizendo que frisaríamos. Um jornalista e DJ, inclusive escreve no Globo Esporte sobre o Botafogo, que é o Thiago Pinheiro, nos enviou um artigo intitulado Sobre a Maioridade Penal. E aí, não é preciso dizer, para quem acompanhou os noticiários durante a semana, o porquê esse assunto é tão importante de ser tratado. Porque houve uma decisão na Comissão de Constituição e Justiça que determinou a admissibilidade da redução da maioridade penal para 16 anos. E aí começou o chororô, começou a barulheira, principalmente das esquerdas, mas também de certos outros setores da sociedade, em nome dos direitos humanos, lançando seus dardos, suas metralhadoras morais contra a ideia da redução. As argumentações são as mais variadas, né? Isso não vai resolver a criminalidade, isso agride os direitos dos adolescentes, das crianças, etc, 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 etc. E o debate, é natural que aconteça, é bastante produtivo, bastante intenso, e essa semana pimentou essa discussão. O que o Thiago Pinheiro nos traz no seu artigo, em resumo, e é interessante ler, não é um artigo muito longo, o que ele nos traz é a sua visão de que ele não é contrário à redução da maioridade penal, muito ao contrário, ele acha que não deveria nem haver uma idade determinada, né? O crime foi cometido, ele deve ser levado em consideração pela lei da mesma maneira, independente da idade. Principalmente nós nos atreveríamos a acrescentar crimes realmente cruéis. A gente se recorda aqui agora do caso do Champinha, que matou a moça a facadas, né, depois de abusar sexualmente dela. E o Thiago Pinheiro desenvolve a sua argumentação, concordando com a redução, sem ser contra a redução, mas ao mesmo tempo, e a gente não precisa ficar em nenhum momento em debates maniqueístas, só um lado tem toda a razão, o outro está completamente errado. O Thiago Pinheiro mostra isso muito bem. Que não é suficiente. E aí ele não vai ficar apenas naquela retórica convencional de educação. Temos que trazer a educação para resolver o problema da criminalidade, o problema da violência. Não é só isso. Temos que permitir, e aí o artigo do Thiago tem um diálogo muito interessante com o artigo do João César de Mello, Um País Chamado Favela. Temos que permitir a emancipação social dessas pessoas, retirando a carga do Estado excessiva sobre as possibilidades de empreendimento, as possibilidades de iniciativas capitalistas, e essas sim têm esse poder de emancipação, esse poder de permitir, de facultar a essas pessoas uma porta de esperança, uma porta de futuro.
sem a opressão do Estado, que é em grande parte responsável por toda essa situação, né? E por toda essa situação social que os ideólogos de esquerda tentam fazer parecer que ele resolveria, né? Muito melhor do que o esforço individual e do que a iniciativa privada. Finalmente, na sexta-feira, nós temos o artigo da Catarina Rocha Monte, Idealismo e Realismo Político ou a Grécia Clássica contra Maquiavel. A gente precisa reconhecer aqui, temos a oportunidade de fazê-lo, que a Catarina é a nossa filósofa, ela é uma articulista constante do nosso site, do nosso Instituto Liberal, e está sempre colaborando com artigos profundos, com artigos que têm uma mensagem muitas vezes poética, que seduz no seu texto. Então nós estamos aqui aproveitando para agradecer a colaboração constante dela. Mais uma vez um grande pensamento que ela nos traz, defendendo no seu artigo que nós devemos fazer uma revitalização dos filósofos da Grécia Antiga, que muito melhor do que uma grande parte do que se viu em matéria de modernidade, segundo ela, conseguiam fazer o alinhamento entre as noções de comunidade e individualidade, sem fazer com que uma esfera esmague, desapareça com a outra. Ela faz uma contraposição entre os filósofos da Grécia Antiga e Maquiavel, e a sua introdução da ideia do amor pelo poder, sem a presença dos princípios que devem reger a gestão pública, a iniciativa pública, respeitando sempre a dimensão do indivíduo. E ela termina, como sempre ela termina, com uma frase de impacto, né? Realmente de impacto, de peso filosófico. Ela termina defendendo o alcance a uma verdade prática. Nas palavras dela, o pensamento livre como motor, a igualdade que aceita a diferença e o amor ao próximo como projeto. Então, a Catarina, ao mesmo tempo que ela defende bons valores, a alimentarem, a insuflarem a nossa ação, a nossa movimentação contra todo tipo de autoritarismo, de censura, de ditadura, de afronta à liberdade de expressão de pensamento. Ela defende que esses valores na vida privada alimentem a nossa busca por melhores condições de vida, pela realização dos nossos objetivos, que isso sempre esteja conosco, né? Então, é mais um artigo da Catarina que, além da instrução que oferece, do chamamento à instrução que oferece, também nos dá uma possibilidade interessante de refletir sobre os caminhos que nós, como povo e como continente, sobretudo se nós ampliarmos as reflexões que ela faz à América Latina como um todo, os caminhos que nós estamos escolhendo trilhar. São caminhos de liberdade ou caminhos de servidão, como diria o bom e velho Hayek? Nós deixamos para o final um artigo da quinta-feira, apesar da Catarina ter sido publicado depois, para deixar a provocação no ar, porque o artigo do Matheus Bernardino, que fez um grande sucesso na nossa página essa semana, intitulado Vítima da Austeridade, a Alemanha tem recorde de emprego desde a reunificação. Isso não por acaso, porque o nosso governo federal, nossa querida presidente Dilma Rousseff, né, e os seus porta-vozes, tem difundido uma versão de que a situação do Brasil é consequência de uma terrível crise mundial que estaria gerando problemas gravíssimos na Europa, e já houve quem citasse a Alemanha, a poderosa nação alemã, que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial, a partir do governo de Konrad Adenauer, se desenvolveu prodigiosamente. Hoje tem uma líder como a Angela Merkel, que nos faz inveja se nós olharmos para o nosso Palácio do Planalto e vermos a mulher que está lá, né? Mulher por mulher, a Angela Merkel me parece muito mais digna de admiração. E o artigo do Matheus Bernardino desmonta esse argumento que coloca a Alemanha como se a Alemanha estivesse num desastre gigantesco de desemprego e nós estivéssemos às mil maravilhas, coisa que os nossos indicadores socioeconômicos já demonstram que não procede, que passa muito longe da realidade.
Então, o artigo do Matheus Bernardino, com uma análise, ele que é economista, com uma análise sofisticada, ponderada, minuciosa, com dados matemáticos, com números bem indicativos, bem sugestivos, demonstra que não é nada disso e que a Alemanha vive um momento interessante sob o ponto de vista do emprego e do desemprego, né? É bom para mostrar para aquele seu amigo que ainda cai nas lorotas do nosso governo federal, de inspirações sempre antiliberais, contra a liberdade, seja ela econômica, seja ela política, seja ela na dimensão que for, em nome de bandeiras populistas, de bandeiras socialistas, de bandeiras hipócritas. Porque não reconhecem, como nós vemos em todos os artigos da semana, né, as possibilidades que o indivíduo tem de produzir para si mesmo, com mais eficiência ainda, as portas de saída, se isso lhe for permitido, em vez de ele ser sufocado e esmagado pelo governo. É isso que nós tínhamos para hoje. Semana que vem nós estaremos de volta, trazendo mais uma série de artigos sendo comentados. Você pode ver aqui em cima a relação dos artigos que foram comentados no programa de hoje, como vai ser toda semana, e assim você pode ir direto para aqueles artigos que te chamaram a atenção e que abordam algum assunto que esteja te preocupando, que esteja te interessando especificamente no momento em que você assiste esse vídeo. Eu espero que a iniciativa seja do agrado do nosso público, daqueles nossos fiéis seguidores, que dinamize o relacionamento desse público, de você que está aí nos assistindo, com o nosso Instituto Liberal. Porque o nosso trabalho é sempre, o nosso esforço sempre será no sentido de oferecer a você essa porta de entrada ao pensamento de ordem liberal, às ideias de defesa da propriedade privada, da democracia representativa, da liberdade de mercado. Por quê? Ao contrário daqueles que oprimem a liberdade em prol de bandeiras ilusórias, para nós, você é a parte mais importante da sociedade.